Meus amigos, o sonho da maioria das pessoas que cultivam suculentas é ter um vaso cheio de suculentas igual esse daqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Só que muitas pessoas não conseguem chegar nesse resultado aqui, porque elas não fazem determinadas coisas que elas podem fazer para conseguir esse resultado. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o segredo, o guia completo de como você faz para ter um vaso assim, ó, recheado de suculentas. Então, já chega dando like nesse vídeo, se inscreva no canal e bora! Esse vídeo aqui vai ser muito importante porque eu vou mostrar a cronologia. Tem um vaso que eu fiz há 2 anos atrás e eu tenho tudo registrado, a evolução dele, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Então é muito importante que você assista até o final para você pegar todas as dicas e de uma vez por todas conseguir ter vasos assim, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender, tem espécies que crescem em colônia naturalmente. Então, como é o caso de muitas equiveiras, como essa daqui, por exemplo, ó, tá vendo que ela já fecha o vaso. Então o que acontece? Ela vai dando muda em cima de muda através do caule e ela vai preenchendo o vaso. Então, se você plantar uma suculenta dessa com essa característica no meio do vaso, ela vai crescer e vai multiplicar e vai encher o vaso. Outra planta que tem essa característica também, que é uma planta muito comum, são os cédons, tá? Aqui, ó, nós temos várias espécies de cédons. Então são plantas também que dão muitas mudas e geralmente elas enchem o vaso. Só que os cédons, geralmente eles pendem, né? Então eles tendem a crescer e cair para fora. Então esses exemplos que eu dei para vocês são plantas que naturalmente vão encher o vaso. Tem essa gávea aqui também, a Vitória Reginia, que também enche. Só que tem plantas, como por exemplo é o caso da nossa lindona Echeveria Canthi, que ela geralmente tem uma cabeça assim, 2 no máximo, você não vai ter um vaso cheio dela da maneira natural, mas você pode fazer algumas técnicas, que esse vai ser o foco do vídeo, que você pode propagá-la e conseguir encher um vaso a partir de uma planta, de uma matriz. E isso é muito legal porque você pode fazer matrizeiras para vender, você pode deixar os seus vasos muito lindos e é muito bom. Mas já quero começar contando alguma coisa para vocês, que é o seguinte: o tempo não é seu amigo nesse caso, tá? Não adianta você querer ficar enchendo a planta de adubo e tudo mais, porque você vai ter que ter paciência. Até o final desse vídeo você vai entender. Eu demorei 2 anos para conseguir ter um vaso, que eu já vou mostrar para vocês qual é, e chegar no resultado que eu cheguei. Então tem que ter paciência, mas só que quando você chega, tudo é uma maravilha, pessoal, porque daí é muito fácil de você manter e a tendência é crescer mais e mais. Então tem que ter paciência no começo, mas no final o resultado é compensador, tá bom? Olha que lindo que tá nosso rabo de macaco. Então bora lá que eu vou mostrar meu xodozão para vocês. Essa é a nossa carriola de orelha de elefante, Kalanchoe Tirciflora. E olha como ela tá recheada, gente. Isso daqui foi uma coisa que eu planejei, então não foi sorte eu ter essa carriola cheia de suculentas. Olha isso, gente. Deixa eu erguer aqui para vocês verem. Olha como ela tá linda, bem firme. E eu demorei quase 2 anos. Eu comecei o projeto dessa carriola aqui no dia 31 de janeiro de 2021. Eu estou gravando esse vídeo agora, quase no Natal de 2022, então eu vou arredondar aí para 2 anos, tá? Na verdade são 1 ano e 11 meses, mas eu vou arredondar para 2 para ficar mais fácil aqui para a gente entender. Então eu demorei 2 anos para conseguir essa carriola, só que agora, mesmo se eu decapitar a maioria dessas plantas aqui, rapidamente ela vai dar broto e ela vai se manter cheia. Por isso que vale a pena você fazer isso, tá? E agora eu vou rodar um vídeo para vocês que é do dia que eu fiz. Vai estar com o áudio um pouquinho chiado nessa parte, mas é muito importante para vocês entenderem como você faz para conseguir esse resultado aqui, tá? Então, esse vídeo vai ser completo, eu vou passar todas as dicas. Então vamos voltar no tempo lá, em 31 de janeiro de 2021, para a gente entender o início. E vocês verem que é legal você tentar visualizar o futuro das suas plantas, porque olha que resultado magnífico e intencional. Então você também pode conseguir na sua casa. Então vamos lá que o Gustavo de 2021 vai falar com vocês. Kalanchoe Tirciflora, ou Kalanchoe, ou Kalank. Essa daqui é a famosa, clássica orelha de elefante. E olha só, ela está num vasinho quadrado, ó. Ela está muito grande, pessoal. Cheia de mudas e aqui numa jardineirazinha, ambas de plástico. Essa planta, na verdade, era uma só. Só que ela foi dando ramificações e foi crescendo. Chegou a dar uma haste floral.
E geralmente quando sai do meio, a haste floral, a planta morre. Então eles cortaram a tempo, conseguiram plantar aqui alguns galhos, ó. E estão vindo muitos brotos. A princípio, eu iria multiplicar apenas para fazer matrizes e sempre ter novos brotos da orelha de elefante, que é uma planta que eu faço questão que todo mundo tenha, porque é muito legal cultivar ela, é muito fácil cultivo e ela é linda, pessoal. Apesar de comum, né, como dizem, ela é uma planta muito bonita. Só que eu gosto de dar aquele toque, e uma carriola é o item perfeito, né, pessoal? Aqui nessa carriola já existiam plantas dentro dela, ó. Pode ver que ela tá até um pouquinho vermelha aqui no fundo, ó, de terra. Só que eram plantas estilo folhagem, e aí secaram, né? Porque se você dá uma bobeada, não rega direito, a planta vai secando até que perdeu as plantas. E como essa carriola fica aqui no sítio, eu já achei um lugarzinho especial para ela. Vou plantar essas orelhas de elefante aqui, vai ser uma carriola de orelha de elefante. E devido ao espaço que nós temos na carriola, eu vou fazer alguns cortes aí que vocês vão acompanhar. Eu sei que vai lotar de orelha de elefante, vai ficar muito bonita. E quando eu quiser mudinhas, basta eu vir aqui com a tesoura e cortá-las para a nossa alegria. É isso aí, meus amigos. Bora tirar essas plantas do vaso aí que eu tô ansioso. Vamos observar as raízes, ver onde vamos cortar. Só alegria, bora! O mais importante agora, que eu sempre observo, é a qualidade das raízes das plantas. Eu gosto de colocar o meu substrato sempre que eu adquiro uma planta nova. E também a gente garante se não tem cochonilha ou algo do tipo. Então é um procedimento que você deve fazer sempre quando trouxer uma planta nova para sua casa. Dá uma observada no substrato, converse com quem era o dono da planta, né? Ou o fornecedor, porque isso é muito importante. Então vamos lá, pessoal, já vou retirar a primeira muda aqui. Eu não sei qual foi a muda que ele fez corte, qual que já existia. Olha só, tá saindo o torrão inteiro, isso é muito bom, hein? Isso é excelente, pessoal. Eu vou dividir tudo que eu puder, porque eu vou plantar cada uma espalhada aqui na carriola, então vai ser um plantio individual. Mais uma pequenininha, ó. A terra, dá pra gente reparar aqui que tem um pouco de, ó, argila expandida e terra vermelha misturada. Muitas mudas, isso é muito bom. É isso aí, pessoal. Só nesse primeiro vaso nós já adquirimos uma, duas, aqui eu vou contar como duas, maior que quanta muda. 3, 4, 5, 6, 7 mudas. A raiz está bem saudável, então eu simplesmente vou jogar fora essa terra aqui quando eu terminar de desmembrar, para colocar o meu novo substrato. Esse outro vaso, a gente percebe que as mudas estão bem maiores já. Então aqui de cara eu já vou fazer o corte, porque eu vou esperar essas duas cabeças maiores enraizarem e vou adicionar aqui também. Só que isso vai acontecer daqui uma semana mais ou menos. Então eu venho aqui na sua base, não retiro todas as folhas, tá? Eu venho bem aqui embaixo no caule e faço o corte. O caule tá bem grosso, pessoal. Olha que maravilha, que planta linda. Muda pronta, vocês vão ver daqui um mês como ela vai estar. E essa cabecinha aqui, mesma coisa. Corte seco, que maravilha. E aí elas vão ficar aqui descansando, ó, nessa jardineira durante uma semana no local onde não receba umidade, né? Não molhe ali a sua parte que está machucada, porque senão ela pode pegar fungos. Uma vez cicatrizada, iremos colocar no vaso. E agora vamos ver como está a raiz daquele senhorzinho ali. Bora. Tá com muito filhote esse aqui, gente. E pesado, né? Ó. Aqui, na verdade, gente, ele se transformou em uma coisa só, porque é apenas um caule, né? É um sistema radicular e várias mudas partindo do mesmo caule. Então essa daqui eu acho que eu não vou conseguir separar, e ela é a maior parte que a gente tem das plantas aí. Então eu vou colocá-la provavelmente no meio do nosso arranjo, né, nessa posição aqui, para ela crescer mudas para lá e para lá, e as outras eu coloco ao redor. Você tem que saber usar isso, porque se eu colocar lá na ponta, por exemplo,
ela pode cair meio pendendo, pode ficar uma coisa meio esquisita. Assim eu acho que ela vai se espalhar mais e vai encher a carriola mais rapidamente, que é o nosso primeiro objetivo aí, certo? E agora eu vou falar sobre furos e drenagem, ó. Ela tem um buracão aqui e tem outro buracão aqui, ó. Tá vendo? É bem grande. E o local que queremos deixar ela lá, ela vai ficar com essa parte aqui meio assim, meio erguida. Então aquele bico lá vai ficar na descida e a tendência é a água escorrer. Por isso, não vamos colocar nada para drenagem. Eu quero que as nossas orelhas de elefante, parece que estão jogadas ali, mas não estão, tá, pessoal? Eu coloquei ali só para fazer essa parte do vídeo para vocês. Orelha de elefante, ela cresce muito, é uma planta que se espalha, então eu quero que tenha o máximo de terra possível. E ela não é uma planta que morre com muita facilidade, assim, por excesso de água. É muito difícil você perder essa planta aqui por excesso de água, tá? A não ser que você regue literalmente todo dia. Mas com os cuidados certos, com o substrato bem certinho, igual esse aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Nossa mistura vai ser carvão ativado, palha de arroz carbonizada e o substrato Biomix. O Biomix, eu já utilizei ele várias vezes puro. Utilizo até hoje, tenho vasos lá com ele puro. E ele funciona muito bem. Esse daqui, ó, flores e folhagem. Funciona muito bem também, sem nenhum adicional. Mas com esses adicionais aqui, você potencializa e fica muito bom. É isso aí. Olha aí, gente, ficou com essa textura aqui, ó. Próxima etapa agora, vou colocar aquela parte maior ali sem desmanchar o torrão, porque eu analisei e vi que as raízes estão super saudáveis, né? Quando a raiz está saudável e você não mexe muito no torrão, sua planta não sente tanto replantio, ela simplesmente vai receber mais vitamina do novo substrato, vai ficar forte, vai voltar a crescer. Não que ela não esteja crescendo, né? Ela estava numa crescente muito boa. Isso daqui é uma prova disso. Mas vamos tentar potencializar. O único cuidado aqui é como acabamos de fazer o corte. Depois, quando ela estiver plantada lá bonitinho, pode ser que eu tenha que fazer uma limpeza aqui, ou cortar mais um pedacinho e aplicar algum fungicida. Nesse caso aqui eu vou aplicar a canela em pó, que é um fungicida natural também, ele protege. O risco é entre hoje e amanhã até ela formar a capa aqui, ó. Formou a capa, só alegria. Para fazer o molde, dessa forma fica mais fácil o encaixe ali para a planta. Nós iremos cobrir toda essa parte aqui com substrato novo, tá? Substrato adicionado, cobrindo todas as partes ali. Que essa raiz aqui, ó, fique de fora, porque o torrão tá bem no limite aqui, ó. Aí eu vou adicionando substrato com o tempo. Então eu vi que desceu, de tempos em tempos eu vou lá adicionando substrato. Se você fizer uma camada de pedra em cima, aí você pode adicionar mais pedra se você ver que deu uma descida, né? O que não pode é ficar a raiz exposta ali, fora da terra, a raiz antiga, porque ela pode queimar, enfim. E esse espaço aqui que eu deixei livre vão para aquelas duas ali que estão pesadas na nossa jardineira semana que vem. Então daqui 7 dias elas vão estar cicatrizadas e eu vou adicioná-las aqui. Aí nós vamos fazer todo o acompanhamento durante 30 dias e vamos ver qual será o resultado final. Confesso que eu já estou ansioso, porque olha só esse comecinho aqui, gente. Imagina quando pegar cores. Viram aí, pessoal? Muito legal, né? Então eu comecei dessa forma. Eu plantei aquela cabeça maior aqui no meio, decapitei, esperei as partes decapitadas cicatrizarem para eu plantar e deixei cicatrizar bem. Depois de algum tempo, o que eu fiz? Quando as cabeças começaram a crescer, eu cortei
e fui replantando na terra, preenchendo os espaços. Dessa forma, eu fui ganhando cada vez mais volume. E eu tenho um vídeo também que eu gravei no dia 11 de outubro de 2021, ou seja, 10 meses depois que eu fiz um plantio, que eu fiz uma pequena manutenção dela, e eu acho que é válido mostrar aqui para vocês também. Então, após eu mostrar essa parte do vídeo, eu vou voltar com as considerações finais aí, todas as dicas para amarrar tudo isso que a gente está falando, e você ter essas coisas maravilhosas aqui, né, gente? Vamos voltar então pro dia 11 de outubro. Aí, quando eu plantei, não ficou cheio. Eu deixei ela crescer um pouco, depois eu fiz uma decapitação, ó. E as cabecinhas que eu cortei, eu fui colocando ao redor, a fim de que elas cresçam e continuem se multiplicando. Porém, pessoal, veio o inverno aí, né? Eu acho que ela meio que entrou em dormência, ela ficou meio estagnada. Porém, as cabecinhas já enraizaram, ó. Muitas mudinhas cresceram. E confesso pra vocês aqui, uma falha nossa, alguns dias nós falhamos nas regas. E por que que isso é importante? Você não falhar na rega? Porque tá vendo folha seca, ó? Então, ao mesmo tempo que ela cresce folha nova aqui do miolo, as folhas de baixo vão secando. Então isso não é interessante, elas poderiam estar bem mais cheias. E também deu essa haste floral aqui, gente, ó, que você deve retirar, tá? Ó, já tá seca, não serve pra mais nada. Deixa eu te dar o foco aqui. Já tá seca, não serve pra mais nada, então essa haste floral aqui já era. E no meio dessas orelhas de elefante aqui, tem uma que é especial, que é essa aqui, ó. Que é o Kalanchoe, ou Kalank Fantastic. Que nada mais é do que a orelha de elefante variegata. Então hoje o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a manutenção, vou retirar essas folhas secas e tudo mais. Tem até um matinho crescendo aqui, ó. Vou tirar essas folhas secas e tudo mais, fazer a manutenção nessa orelha de elefante. Ela vai ficar muito mais cheia, com orelhas de elefante, com o Kalanchoe Fantastic. Eu vou colocar aqui nesses vãos, agora que tá entrando a primavera aí e tudo mais. E aí é só alegria, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 1º de outubro. Então, a minha ideia é que até dezembro essa carriola esteja bem mais cheia do que tá agora. O primeiro trabalho aqui, gente, vai ser cortar essa haste floral. Aqui tá tudo seco, mas aqui já tem muda vindo, tá vendo? Então eu vou preservar essa parte aqui. E check. Tchau. Tchau e benção. Essa daqui eu já cortei, só que tá meio feia essa parte, ó. Corta de novo. Vou retirar essa partezinha aqui, ó. Beleza. Retiramos as hastes florais. Tudo que é folha seca, gente, nós devemos retirar, tá? Pra ficar bem bonitinha. E por favor, não falhem na rega aí nas suas plantas. Então, gente, ó. A carriola, ela fica parada assim na descida. Então aqui, ó, ficou cheio de substrato e ele ficou meio vazio. Não vai dar pra mim corrigir isso agora, porque a planta já está enraizada ali. Eu teria que tirar a planta, colocar substrato e tudo mais. Porém, eu vou colocar um cálcio aqui para ela ficar nivelada. Eu vou colocar um nosso famoso tijolão, só para ela ficar mais niveladinha. Que eu quero deixar ela reta, porque eu percebi uma coisa, gente. Quando eu rego, eu reparei que as plantas daqui secam mais que a de trás, porque a água descia. Então eu vou deixar nivelado, pelo menos nesse começo, para ela regar e segurar por mais tempo a água. Porque essas plantas estão grandes já. Com um pouquinho de declive, mas tá bom. Bonito não ficou, né, gente? Mas é provisório isso daí, tá? Algumas partes, né, como eu nunca fiz uma manutenção assim nela para valer, repare que o torrão antigo, ó, ele tá meio exposto. Ele tá um pouco para fora, então eu vou completar um pouquinho com substrato. O substrato é lógico, né? Biomix, flores e folhagens e muito carvão, principalmente aqui no sítio, pessoal. Pegar com a mão aqui mesmo, ó. O substrato tá bem sequinho. Eu não vou regar hoje esse vaso aqui, tá? Eu fiz a rega nele ontem. A superfície aqui tá meio seca por causa que é sítio, mas se olhar aqui, ó, a parte que tava na descida pode ver que tá molhada. Então eu vou só colocar onde eu vejo que a raiz tá meio para fora aqui. Porque é a planta que mais, a parte que mais precisa de vitamina é essa daqui, né? Que é a parte maior. Folha seca. E é isso. Manutenção simples e fácil. Agora vamos... E hoje, finalzinho de 2022, a nossa carriola está assim. Então, se você pegar uma planta pequena, né? Se você conseguir lá um pote 11, você pode usar esse princípio. Planta
o caule, corta a cabeça e coloca na terra. Essa cabeça enraizou, vai crescer, decapita, coloca na terra e vai fazendo isso sucessivamente, até você conseguir esse resultado. Não se preocupe com a adubação, tá? Vou ter que adubar para acelerar o processo, a não ser que você seja um produtor. Caso você queira para sua coleção pessoal, vai com calma, dessa forma você garante que a planta vai ficar saudável, vai crescer no seu tempo, porque tudo tem o tempo de Deus, pessoal. Não adianta a gente querer ficar atropelando o processo, tá? Que uma hora você chega lá. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para você, tenha te ajudado no cultivo. Depois comenta aí se você tem um vaso cheio, se você ainda não tem e vai começar a mexer nas suas plantas para conseguir obter esse resultado aí, que eu vou gostar de saber, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, tem um link aqui embaixo com o nosso site, nosso aplicativo, tudo que você precisa saber para ter suculentas perfeitas. E é isso aí, Deus abençoe nossas vidas, até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos!